Opa, e aí? O intuito desse canal é fazer recaps. Se vocês quiserem algumas outras obras, é só recomendar dentro dos comentários. Eu vou tentar trazer. Assim que terminar esse arco, provavelmente eu vou trocar o mangá ou o manhwa. Sem mais enrolações, pegue seu café ou seu chazinho e vamos ler isso juntos. No último capítulo, a gente estava naquele estádio. Um dos monitores chama pelo Taehun, dizendo que é por ali. E em alguns minutos os testes começam. E o Taehun quase perde o teste por causa da entrevista, daquela entrevistadora que não tinha nenhuma matéria. Mas o Taehun diz que de certa forma é bom, principalmente porque ele precisa melhorar a imagem com antecedência. Então vemos uma multidão. Muitos jogadores em volta, muitos enumerados e alguns jogadores confusos do que está prestes a acontecer. Então alguém fica surpreso em ver o Taehung na competição. E o Taehung sente a mesma sensação de surpresa ao ver a Lin Young na competição de jogadores. Ela fica espantada, dizendo: "O que aconteceu com seu corpo?" E o Prota, ele só responde que ele cresceu um pouquinho. Ele treinou um pouco e cresceu. É tudo natural. A Lin Young fica embasbacada, se perguntando se isso era treino, só treino. E fica se perguntando se realmente alguém que acabou de despertar muda tanto em tão pouco tempo. A Young já começa perguntando pro Prota o que ele fez da última vez com Lee Jun-jae, enquanto é interrompida pelo apresentador do teste. Jovens que carregam o futuro da Nova Coreia, sejam bem-vindos! Esse é o primeiro campo de testes que vai selecionar aqueles que se tornarão os novos jogadores. E as regras do teste são: primeiro, olhem ao seu peito. Cada um de vocês possui uma placa com seu número nela. Esse primeiro teste será para coletar 5 placas, incluindo a sua. Em outras palavras, se você não tiver sua própria placa, você estará fora. Eles chamam essa primeira rodada como disputa das placas de teste. E avisando, o tempo limite será apenas de 1 hora. E todos os métodos estão permitidos, exceto o assassinato. Enquanto é anunciado as regras, algumas plataformas começam a se mover, enquanto alguns jogadores entram em desespero, se perguntando o que está acontecendo. Então é anunciado: o primeiro teste começa agora. Muitas pessoas vão logo em direção a Young, ranking S, dizendo que vão precisar pegar ela antes que ela tente alguma coisa. Porém, Lin Young, preparando sua magia de gelo, consegue contra-atacar todos que vão em sua direção. Os avaliadores na plateia dizem que é uma habilidade incrível e que realmente os outros participantes não estão para brincadeiras. Porém, um dos avaliadores realmente diz que está mais interessado em um participante, o Rank S de Busan, Shin Won-bok. Em 20 minutos de teste, longe de permitir que alguém sequer chegasse perto dele, os avaliadores na plateia continuam dizendo que é um talento tão maravilhoso e ele não consegue imaginar quem vai se sair melhor, Shin Won-bok ou Lin Young. Enquanto isso, Go Tae-wook, aquele senhor RH, vai pensando em outras coisas e vai refletindo que seus interesses são compreensíveis dado aos ranks que eles analisaram. Só que, diferente deles, ele analisou números inacreditáveis. E Go Tae-woo, senhor RH, acredita que Kim Tae-hun vai passar nesse teste facilmente. Então, olhando para a tela, ele diz: me mostre esse poder escondido, mostre tudo a eles. Porém, ele vê uma cena meio estranha. Algo que Go Tae-woo realmente não esperava e vai até para trás, recuando. Estava espantado com o que estava presenciando. Tae-hung estava lutando com pele de pedra, soco por soco, com o desperto Ranking A Hong Jung-wook, com a habilidade atualmente em uso pele de ferro. Go Tae-wook se pergunta do outro lado da tela: mas que merda é essa? Ele julgou mal as habilidades do Kim Tae-hun? Ele não acredita que ele tá lutando de pé igual com Ranking A. Ele acreditava que ele era melhor. E ele sequer desvia de um único ataque. Então Go Tae-wook congela. Espera,
Ele não desviou de nenhum ataque? Não me diga que... Então ele foi reparar nos ataques do Kim Tae-hoon, que vai em direção ao Homem de Ferro. Kim Tae-hoon toma um soco no queixo do Homem de Ferro. O mesmo Homem de Ferro pergunta se o protagonista estava menosprezando ele, e que a pele de pedra é uma versão inferior, mas perfeitamente oposta à pele de ferro. E o Homem de Ferro ainda continua insistindo que, como se não bastasse, ele não desvia nenhum dos golpes que ele dá. O Tae-hoon fala de fundo: cala a boca, você fala demais. E sim, é exatamente o que parece. Então vemos os status do protagonista subindo. Estamina em 1, charme em 1. Se bem que charme em 1 eu acho desnecessário nessa situação, mas tudo bem. O Tae-hoon, mesmo com um mês de treinamento, ele não conseguiu sair daquele estado de ineficiência na predação. O Prota, então, ele acha que os status dele ainda não são suficientes. E uma forma de ele aumentar os status é atrás de treino. Estimular o corpo até ele não aguentar mais. Isso significa lutar até o limite. Isso é treinamento. E é por isso que o treinamento não terminou, dando um soco de direita bem na cara do Homem de Ferro. O Homem de Ferro cai duro no chão. Lá ele. E Kim Tae-hoon vence a luta contra o Homem de Ferro, com atualmente 2 placas do exame em sua posse. O Go Tae-wook, que está expectando do outro lado da tela, começa a rir. Isso realmente é anormal, totalmente anormal. Enquanto outros avaliadores de fundo começam a questionar a sanidade do presidente e a se perguntar o que faz dele tão feliz e empolgado. O Go Tae-wook começa a pensar que é uma medida muito insana do protagonista e que em meio ao combate em um teste, a ousadia dele dá arrepios. Só que esse método que o protagonista está usando é bom para os status dele, mas é um método que gasta muita estamina. E que nesse momento, a melhor estratégia seria conservar a energia e mirar nos mais fracos, para coletar as placas dos mais fracos. Ao momento, os olhos do Tae-wook se espantam. Os avaliadores de fundo se perguntam se esse não é um desperto ranking C, se referindo ao Prota. Então finalmente é nos revelado a cena. A cena onde Kim Tae-hoon encontra com Shin Yun-bok, um classe S, com atualmente 147 placas do exame em seu nome, perguntando quem é o protagonista. Kim Tae-hoon, ele, na maior cara de pau, vê: uau, quantas placas você tem aí? 1, 2... Dane-se, eu vou pra cima.